Olá, eu sou Jáfia Soares e estamos na leitura do livro Uma Igreja com Propósito de Rick Warren. Estamos entrando na parte 5, Construindo a Igreja, no capítulo 17, Transformando frequentadores em membros. Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Uma vez formada a multidão de frequentadores, você precisa começar a importante missão de transformá-los em congregação, ou seja, em membros. A multidão deve tornar-se igreja. Em nosso diagrama do processo de desenvolvimento de vida, chamamos essa etapa de levando as pessoas à primeira base. Fazemos isso por assimilação, processo que consiste em levar alguém a tomar conhecimento da existência da sua igreja para depois frequentá-la. E, finalmente, tornar-se um membro ativo dela. A comunidade fala sobre aquela igreja. A multidão faz referência a esta igreja, mas a congregação diz, nossa igreja. Os membros têm senso de propriedade, são contribuintes, não apenas consumidores. Costumo classificar alguns cristãos dos Estados Unidos como flutuantes. Em qualquer lugar do mundo, ser cristão significa estar ligado a uma igreja local. Você raramente encontra um cristão solitário em outros países. Muitos cristãos americanos, porém, pulam de uma igreja para outra sem nenhuma identidade, responsabilidade ou compromisso. Essa é uma consequência direta do descontrolado individualismo americano. Não foram ensinados que a vida cristã envolve mais que somente crer. Envolve também participar. Crescemos em Cristo, estando em relacionamento com outros cristãos. Em Romanos capítulo 12, versículo 10, lemos: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Leves escreveu um artigo sobre o assunto, lembrando que a palavra membresia tem origem cristã, mas foi tomada pelo mundo e está esvaziada de seu significado original. Hoje, a maioria das pessoas associa o termo membro a companheiros de jogos, rituais sem significado, regras bobas, aperto de mão e ter o nome em algum hall empoeirado. Paulo, no entanto, tinha um conceito bem diferente. Para ele, ser membro de igreja não significa a fria afiliação a uma instituição, e sim o ato de tornar-se membro vital do corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. No 12, do versículo 12 ao 27. Precisamos recuperar esta imagem. O órgão retirado do corpo não apenas irá fazer falta, deixando de cumprir a finalidade que lhe foi destinada, como também irá definhar e morrer rapidamente. O mesmo acontece com os cristãos que não têm compromisso com uma igreja local. A integração de novos membros à comunhão de sua igreja não acontece automaticamente. Se você não tiver um sistema e uma estrutura para acolhê-los e mantê-los, eles não irão permanecer. Você verá pessoas saindo e entrando o tempo todo. Muitas igrejas agem erroneamente, dizendo que uma vez que as pessoas receberam a Cristo, a venda foi consumada e agora é problema do recém-convertido manter-se firme no seu compromisso e se juntar à igreja. Isso não faz sentido. Os bebês na fé não sabem de que precisam. É responsabilidade da igreja tomar a iniciativa de integrá-los à congregação. Acredito que, quando Deus quer integrar os bebês na fé, Ele procura a incubadora mais apropriada.
As igrejas que fazem da integração uma prioridade e têm plano para executá-la são abençoadas com o crescimento. Já as igrejas que não cuidam dos novos membros ou são descuidadas neste item simplesmente não experimentam crescimento. Nesse capítulo, gostaria de compartilhar a estratégia que usamos na Saddleback para incorporar e manter os membros em nossa comunidade. Uma vez que nossa igreja tem história, cultura e índice de crescimento diferente, você precisa responder algumas perguntas fundamentais. As respostas irão determinar o plano de integração que melhor se encaixa com a sua comunidade. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 18, lemos: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Aqui estão as perguntas. Número 1. O que Deus espera dos membros de nossa igreja? Número 2. O que esperamos de nossos membros neste momento? Número 3. O que pensam as pessoas sobre nossa congregação? Número 4. Que mudanças ocorrerão nos próximos 5 a 10 anos? Número 5. Quais são nossos valores? 6. Quais as necessidades mais importantes de nossos novos membros? Número 7. Quais são as maiores necessidades de nossos membros mais antigos? 8. Como podemos tornar a membresia mais significativa? 9. Como assegurar que os membros se sintam amados e queridos? 10. Qual nossa real obrigação para com os nossos membros? 11. Que recursos e serviços podemos oferecer aos nossos membros? 12. Como melhorar o que já oferecemos? Em seguida, você precisa reconhecer que os membros têm igualmente perguntas a fazer. Essas perguntas também irão influenciar o desenvolvimento de seu plano de integração. Antes de se comprometer com sua igreja, eles querem saber a resposta às seguintes perguntas: eu me encaixo aqui? Essa pergunta diz respeito à aceitação. A melhor resposta é estabelecer grupos de afinidade em sua igreja. Assim, membros com idades, interesses, problemas ou histórias similares poderão se relacionar uns com os outros. Todos nós necessitamos de aconchego de pequenos grupos. Eles desempenham um papel crucial de atender a essas necessidades. Você deve mostrar que em sua igreja há um lugar para todos. Alguém aqui se interessa em me conhecer? Essa pergunta diz respeito à amizade. Você pode responder criando oportunidades para que os membros desenvolvam relacionamentos no ambiente da congregação. Existem maneiras ilimitadas de fazer isso, mas é necessário planejamento. Lembre-se, todos procuram uma igreja amigável, todos procuram amigos. O tratamento deve ser personalizado. Precisam de mim aqui? Essa pergunta diz respeito ao desejo de ser útil. Todos querem dar alguma contribuição ao grupo, querem sentir que tem importância. Se você mostrar aos membros que eles podem, com seus dons e talentos, acrescentar algo à igreja, todos desejarão se envolver. Faça de sua comunidade um lugar aberto à criatividade e todo tipo de talento e dons. Não somente a cantores, recepcionistas e professores da escola bíblica dominical. Qual a vantagem de me unir a esta igreja? Essa pergunta diz respeito aos benefícios pessoais. Você deve estar preparado para explicar de maneira clara e concisa as vantagens de ser membro de sua igreja. Apresente as razões bíblicas, práticas e pessoais que recomendam tal atitude. O que esperam de mim? Essa pergunta diz respeito a satisfazer as expectativas. Você deve estar preparado para explicar as responsabilidades de tornar-se membro de sua igreja, tão claramente quanto enumerar os benefícios. Todos têm o direito de saber o que a congregação espera deles. Esclareça a importância de ser membro de uma igreja. Unir-se a uma igreja era um hábito da sociedade americana.
a pessoa se filiava a uma igreja porque era o que todo mundo fazia. Agora as regras mudaram e a conformidade não é mais um fator de motivação. Na verdade, George Gurpel descobriu que a maioria dos americanos acredita que é possível ser um bom cristão sem se unir ou até mesmo frequentar uma igreja local. No entanto, tornar-se membro de uma igreja hoje é um ato de compromisso. A forma de você motivar as pessoas a se unir à sua igreja é mostrar-lhes os benefícios que receberão com o compromisso assumido. Existem muitos benefícios em tornar-se membro de uma igreja. 1. A pessoa é identificada como cristão verdadeiro. Efésios capítulo 2, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 5. 2. Proporciona ao cristão uma família espiritual para apoiá-lo e motivá-lo na caminhada com Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 10, versículo 24, 25. 3. Oferece um lugar propício à descoberta dos dons ministeriais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 27. Número 4. Dá ao novo membro proteção espiritual de líderes que seguem a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Atos capítulo 20, versículo 28 e 29. Número 5. Desperta a consciência para as necessidades de crescer. Efésios capítulo 5, versículo 21. No capítulo 6, sugeri que você personalizasse os propósitos da igreja. É fundamental para quem quer conhecer os frequentadores a fazer parte da congregação. Você precisa enfatizar que a igreja proporciona benefícios que não podem ser achados em nenhum outro lugar do mundo. A adoração ajuda um membro a se conectar em Deus. Ela o prepara espiritualmente e emocionalmente para a semana que está se iniciando. A comunhão ajuda um membro a enfrentar os problemas por meio de apoio e encorajamento recebido de outros cristãos. O discipulado ajuda o membro a fortalecer a fé, proporcionando-lhe conhecimento da palavra de Deus e oportunidade para aplicar os princípios bíblicos ao seu estilo de vida. O ministério ajuda o membro a descobrir e desenvolver seus talentos e usá-los para servir ao próximo. O evangelismo ajuda o membro a cumprir a missão de alcançar os amigos e a família para Cristo. Há muitas analogias sobre o cristão que não é filiado a uma igreja. Um jogador de futebol sem time, um soldado sem tropa, uma ovelha sem rebanho. A mais compreensível e bíblica é a figura da criança sem família. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo refere-se à igreja como os que pertencem à família de Deus. Essa família é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Deus não quer que seus filhos cresçam isolados uns dos outros. Ele criou uma família espiritual neste mundo. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, lemos: vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O cristão sem a família eclesiástica é um órfão. É fundamental destacar a igreja como família em vez de instituição. Desde a década de 1960, os americanos vêm se tornando cada vez mais anti-institucionais. A expressão religião organizada é usada com sarcasmo. Apesar de tudo, as pessoas estão ansiosas para fazer parte de uma família ou de uma comunidade. Vários fatores têm contribuído para fragmentar o núcleo da igreja na cultura atual. O alto índice de divórcios, casais que se unem sem se casar, a ênfase na individualidade, estilos de vida alternativos, a mulher que trabalha fora, entre outros. A mobilidade fácil é outro fator. Em nossa sociedade móvel, o povo não cria raiz. Não estão mais cercados pela família. Tio e tias, avós, avós, irmãos e irmãs. Fator que proporcionava segurança às gerações anteriores. Hoje, temos um número recorde de adultos solteiros nos Estados Unidos.
Vance Packard chama este país uma nação de estranhos. Como resultados, estamos experimentando uma epidemia de solidão em nossa sociedade. Uma pesquisa do Gallup diz que 4 entre 10 americanos admitem ter sentimento de intensa solidão. Os americanos são, na verdade, o povo mais solitário do mundo. Para onde quer que se olhe, são perceptíveis os sinais de pessoas ansiosas por comunhão, comunidade e sentimento familiar. Os comerciais de cerveja, por exemplo, não vendem cerveja, vendem amizade. Ninguém é visto bebendo sozinho. O comercial mostra sempre pessoas desfrutando a companhia de outras. Esta frase acompanha uma propaganda. Não há nada melhor que isso. Os comerciais descobriram que a nova geração de mentalidade independente se encontra em um estado de saudosismo e deseja companhia à medida que vai amadurecendo. Esse desejo de fazer parte oferece às igrejas uma oportunidade única. Apresentar sua igreja como uma extensão da família ou como um lugar onde tomarão conta de você tocará profundamente os corações dos solitários. Estabeleça um curso de membresia obrigatório. Estudos demonstram que a forma em que as pessoas se unem a uma organização influencia grandemente sua atuação dentro dela. Depois que se tornam membros, isso também acontece com a igreja. A maneira pela qual alguém se une à congregação irá determinar sua continuidade como membro por muitos anos. Acredito que o curso mais importante em uma igreja é o de membresia, porque dará o rumo e o nível de expectativa de tudo que virá a seguir. A melhor hora de solicitar um forte compromisso do membro é no momento em que ele se une à igreja. Se você requer muito pouco de um candidato a membro, muito pouco também deverá esperar dele depois. Assim, como um curso fraco de membresia gera uma congregação fraca, um curso sólido gera uma comunidade forte. Note que o sólido aqui não significa necessariamente prolongado. O curso de membresia da Saddleback, classe 1, tem apenas 4 horas de duração e é ensinado num único dia. Mesmo assim, produz alto nível de compromisso, pois os participantes descobrem exatamente o que se espera delas como membro. A força de um curso de membresia é determinado pelo conteúdo e por seu apelo ao compromisso, e não por sua duração. Por uma série de razões, acredito que o pastor da igreja deva ministrar a essa classe, pelo menos parcialmente, a oportunidade de conhecer a perspectiva de igreja do pastor, o amor que ele sente pelos membros e seu compromisso em cuidar, alimentar e liderar é fundamental para os novos membros. A carta reproduzida a seguir de um novo membro expressa o que muito tem escrito sobre nosso curso. Caro pastor Rick, obrigado pela aula ministrada no curso de membresia. Ficamos sensibilizados ao ouvir sua expressão de amor e de compromisso para com o rebanho e sua perspectiva para o futuro. Pena que não temos participado dessa classe há mais tempo. Os comentários e sugestões que fizemos quando visitamos a Saddleback pela primeira vez parecem triviais. Agora entendemos a filosofia, a estratégia e a visão da igreja. Será um privilégio seguir sua liderança e estar sob seu cuidado. Estamos muito felizes por termos encontrado nesta igreja um lugar onde servir. Em algumas igrejas, os cursos de membresia utilizam o material errado. O conteúdo baseia-se no crescimento espiritual e em doutrinas básicas. Embora esses assuntos sejam vitais, são mais apropriados ao curso de ensino doutrinário. O curso de membresia deve responder às seguintes perguntas: o que é uma igreja? Qual é o propósito de uma igreja? Quais são os benefícios de ser membro? O que é requerido de um membro? Quais são as responsabilidades do membro? Como a igreja é organizada? Como posso me envolver no ministério? O que fazer agora que sou membro?
Se sua igreja tem como alvo 100 igrejas, você precisa incluir uma explicação clara a respeito da salvação em seu curso de membresia, pois pode ser que haja não cristão entre os que desejam unir-se à sua igreja. Na Saddleback sempre explicamos que confiar em Cristo é o primeiro passo para tornar-se membro da igreja. Em todas as turmas ocorrem conversões a Cristo. Há muitos elementos que podem contribuir para tornar seu curso de membresia interessante e interativo. Vídeos, currículos a serem preenchidos, interação em pequenos grupos e boa comida, é claro. Não se esqueça de incluir histórias que personalizem a trajetória, os valores e os rumos de sua comunidade. Em nossa igreja, fazemos até uma prova no final da aula, a fim de verificar se os futuros membros aprenderam os propósitos e os conceitos mais importantes. Participar do curso de membresia é item obrigatório para se tornar membro da Saddleback. Quem não demonstrar interesse em conhecer os propósitos e a estratégia da igreja não é apto para o tipo de compromisso que exigimos. Quem não se preocupa em saber suas responsabilidades não poderá cumpri-las depois de se unir à igreja. Existem muitas outras congregações às quais eles podem se afiliar, nas quais nenhuma responsabilidade é exigida. É importante também levar em consideração as diferentes faixas etárias quando se ensina um curso de membresia. Oferecemos 3 versões, uma para crianças, de responsabilidade do nosso pastor de criança, uma para os adolescentes, ensinada pelo nosso pastor de jovens, e uma para os adultos. Desenvolva um pacto de membresia. Por que vemos nas igrejas tantos membros e tão pouca ou nenhuma evidência de compromisso com Cristo? Ou até mesmo de conversão? Porque é difícil para tantas igrejas motivar os membros a contribuir, servir, orar e compartilhar sua fé? A resposta é que a igreja permite que os membros se unam a ela sem manifestar nenhuma expectativa em relação a eles. Elas têm hoje exatamente o que pediram. Paulo menciona 2 tipos diferentes de compromisso. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Na Saddleback, chamamos isso de compromisso de primeira base. Você se compromete com Cristo para a salvação e depois se compromete com os outros cristãos para se tornar membro da família eclesiástica. Definimos koinonia, comunhão, como ser comprometido uns com os outros, assim como temos um compromisso com Jesus Cristo. O Senhor disse que nosso amor mútuo é a marca do discipulado. É lamentável que a maioria dos cristãos tenha memorizado João capítulo 3, versículo 16, mas nem saibam que 1 João 3,16 existe. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre esse versículo? A maioria das igrejas faz silêncio sobre esse nível de compromisso recíproco. A expressão uns aos outros é similares, aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, ademoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, suportar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, cantar um para o outro, submeter-se uns aos outros e nos devotar uns aos outros. Todos esses mandamentos mostram o que significa ser membro de um corpo local de cristãos. São as responsabilidades da membresia. Na Saddleback, esperamos de nossos membros somente o que a Bíblia claramente espera de todos os cristãos e resumimos essa expectativa em nosso pacto de membresia.
A parte mais importante da cerimônia de casamento é quando o homem e a mulher trocam votos, fazendo promessas uns aos outros perante as testemunhas e diante de Deus. Esse pacto é a essência do casamento. Da mesma forma, a essência de ser membro da igreja reside na disposição em fazer o pacto de membresia. Por toda a história da Bíblia e da igreja, pactos espirituais foram firmados entre pessoas para edificação e responsabilidades mútuas. Na Souldobeck, há 4 requisitos para tornar-se membro. 1. Confissão pessoal de Cristo como o Senhor e Salvador. 2. Batismo por imersão como símbolo de profissão pública de fé. 3. Ingresso no curso de membresia. E 4. Compromisso de permanecer fiel ao pacto de membresia da Souldobeck. Insisto em que você adote um pacto semelhante em sua congregação, caso ainda não tenha um. Isso pode revolucionar sua igreja. Talvez você esteja preocupado com o foco de que, se adotá-lo, alguns deixarão sua igreja. Você está certo, alguns sempre saem, mas isso sempre acontece, não importa o que você faça. Não se preocupe, até Jesus foi abandonado. Quando sua congregação adota um pacto de membresia, pelo menos você pode escolher com que tipo de pessoa vai congregar. Faça seus membros se sentirem especiais. Ao concluir o curso de membresia, a pessoa já se sente parte do corpo. Quando se une à igreja, o membro precisa sentir-se bem-vindo e amado. Precisa ser reconhecido, aceito, festejado pela congregação. Precisa se sentir-se especial. Uma igreja pequena pode ser capaz de fazer isso informalmente. À medida que cresce, porém, você precisa criar um ritual de iniciação, algo que expresse publicamente: agora você é um de nós. O batismo de novos cristãos é um evento que obviamente se encaixa em outra categoria. Nossos batismos mensais são sempre grandes celebrações. Há muitos sorrisos, aplausos e gritos de alegria. Temos um fotógrafo profissional que fotografa cada pessoa antes de se batizar. Depois presenteamos os que foram batizados com uma foto do batismo e com um certificado, dentro de uma linda moldura de couro que as pessoas gostam de mostrar para todo mundo. Quando a Souldobeck era menor, costumávamos alugar um clube a cada 3 meses, onde oferecíamos um banquete aos novos membros. Os membros mais antigos pagavam a conta. Cada novo membro era apresentado e dava um testemunho de 2 minutos. Jamais consegui passar um período de testemunho sobre mudança de vida sem chorar. Durante muitos anos, Kay e eu oferecemos um café informal em nossa casa, no 4º domingo de cada mês. Nós o chamávamos de bate-papo com o pastor. Era uma oportunidade de encontro com os novos membros e visitantes dos últimos meses, para que eles pudessem fazer as perguntas que desejavam. Uma lista ficava à entrada do templo, onde os que quisessem nos visitar podiam se inscrever. O bate-papo ia das 19 às 22 horas. Esse ato simples de hospitalidade trouxe centenas de novos membros e estabeleceu muitos relacionamentos pessoais. A hospitalidade faz que a igreja cresça saudável. Existem muitas outras formas de fazer um membro se sentir especial. Enviar uma carta no aniversário, escrever para ele em seu primeiro aniversário como membro da igreja, escrever em outras ocasiões, nascimento de um filho, casamento, aniversário, formatura, datas importantes em geral, ter um testemunho lido no culto, promover reuniões com a equipe depois de enviar uma carta dizendo: nós oramos por você. Respondendo a um pedido de oração. A verdade é que as pessoas necessitam de algo mais que um aperto de mão no final do culto para se sentirem parte do grupo. Crie oportunidades para construir relacionamentos. Ajudar os membros a desenvolver amizades dentro da igreja é absolutamente imprescindível. Os relacionamentos são a cola que mantém a igreja unida. As amizades são a chave para manter os membros na igreja. Um amigo contou-me sobre uma pesquisa que fez.
Ele perguntou: por que você se uniu a essa igreja? Dos membros, 93% responderam: viemos para cá por causa do pastor. E se o pastor sair da igreja, você sai também? 93% dos entrevistados responderam não. Quando perguntou: por que você não sairia? Eles responderam: por termos amigos aqui. Note a transferência de lealdade. Isso é normal e saudável. Lily Shelley realizou uma extensa pesquisa que revelou que quanto mais amigos uma pessoa tem numa congregação, menores são as possibilidades de ela se tornar inativa ou sair da igreja. Também li uma pesquisa feita com 400 pessoas que havia deixado sua igreja. Por que você deixou sua igreja? Mais de 75% responderam: ninguém se importava se estávamos lá ou não. Não passa de mito a ideia que você precisa conhecer todo mundo da igreja para se sentir parte dela. Um membro da igreja conhece em média 67 pessoas numa congregação típica dos Estados Unidos, não importando se a igreja tem 200 ou 2.000 membros. O membro não é obrigado a conhecer todos os outros membros para sentir que está na igreja dele, mas é necessário que conheça algumas pessoas. Embora alguns relacionamentos se desenvolvam espontaneamente, o fator amizade é importante demais para ser deixado ao acaso. Você não deve simplesmente esperar que os membros façam amigos em sua igreja. Em vez disso, deve encorajar e planejar atividades para facilitar esses relacionamentos. Pense em termos de relacionamentos. Crie o máximo de oportunidades possíveis para que os membros possam se encontrar e conhecer uns aos outros. Muitas reuniões da igreja consistem somente em preleções. Os membros podem muito bem entrar e sair da igreja um ano inteiro sem desenvolver uma amizade sequer. Tente incluir algum tipo de atividade cada vez que a igreja estiver reunida. Algo simples, como dizer: vire-se, apresente-se a alguém e descubra algo interessante a respeito dele. Mesmo que tenhamos usado todos os tipos de evento para construir relacionamentos dentro da família de nossa igreja, jantares, esportes, jogos, piqueniques e etc. Nossos retiros de final de semana têm sido a ferramenta mais eficiente para cultivar novas amizades. Considere isso. Um membro passa mais tempo com os outros cristãos em um único retiro de 48 horas que nos domingos de um ano inteiro somados. Se você é implantador de igrejas e quer desenvolver relacionamentos rapidamente com sua comunidade, leve todos para um retiro. A maioria das pessoas tem dificuldade para lembrar nomes, especialmente em uma igreja grande. Use adesivos com o nome das pessoas sempre que possível. Nada envergonha mais que não saber o nome de alguém que frequenta a igreja há anos. Encoraje cada membro a se unir a um pequeno grupo. Uma das maiores preocupações dos membros em relação ao crescimento da igreja é a respeito de como manter o sentimento de igreja pequena e comunhão depois que ela cresce. O antídoto para esse receio é desenvolver pequenos grupos dentro da comunidade. Os grupos de afinidade proporcionam o cuidado pessoal e a atenção que cada membro merece, não importando quanto a igreja cresça. Desenvolva uma rede de pequenos grupos para atender a diferentes propósitos, interesses, faixa etária, geográfica ou qualquer outra coisa. Para ser honesto, não importa muito que tipo de raciocínio você usa para começar novos grupos. Apenas continue criando. É improvável que os novos membros se unam a pequenos grupos já existentes. Eles se encaixarão melhor em novos grupos. Você pode iniciar novos grupos, até mesmo para os que estão saindo do curso de membresia. Os novos membros têm uma novidade em comum. Uma das frases que costumo repetir à nossa equipe e a nossos líderes é: nossa igreja precisa crescer e diminuir ao mesmo tempo. O que quero dizer com isso é que temos que equilibrar o grande grupo das celebrações e os pequenos grupos de células.
Ambos são importantes para a saúde da igreja. A celebração em grandes grupos passa às pessoas o sentimento de que são partes de algo importante. As reuniões de celebração são impressionantes para os não cristãos e encorajadoras para os membros. Contudo, você não pode compartilhar um pedido pessoal de oração no meio de muita gente. Os grupos de afinidade, por outro lado, são perfeitos para criar o sentimento de intimidade e comunhão. É lá que todo mundo sabe seu nome e sua ausência é notada. Como nossa igreja existiu por muitos anos sem prédio próprio, dependíamos bastante dos pequenos grupos para a instrução e a comunhão. Mesmo agora, com a nossa área de 3.000 metros quadrados, continuamos usando os lares para estas reuniões. Podemos destacar 4 vantagens dos pequenos grupos. Podem expandir ilimitadamente. As casas estão por todos os lados. Não estão limitadas geograficamente. Você pode ministrar em uma área muito maior. São uma boa demonstração de mordomia. Você usa um local comprado com dinheiro de outras pessoas, tendo mais dinheiro disponível para o ministério. Facilitam os relacionamentos. As pessoas ficam mais à vontade num ambiente familiar. Quanto mais a igreja cresce, mais importante se tornam os pequenos grupos para o exercício do cuidado pastoral. Eles dão aquele toque de intimidade do qual todos necessitam, especialmente em momentos de crise. Em nossa comunidade, gostamos de dizer que a igreja toda é o navio e os pequenos grupos, os botes salva-vidas. Não tenho espaço para explicar em detalhes nossa estratégia para os pequenos grupos e a estrutura deles. Direi somente isso. A utilização de pequenos grupos é a melhor maneira de trancar a porta de sua igreja. Nunca tivemos medo de perder pessoas que participam de pequenos grupos. Sabemos que já fazem parte de nosso afetivo. Mantenha abertas as linhas de comunicação. É vital que as linhas de comunicação estejam abertas em sua igreja. As pessoas não participam se não forem informadas. Os membros informados são eficientes, enquanto os desinformados, não importa o talento que tenham, não podem fazer muita coisa. Desenvolva um sistema de comunicação redundante, utilizando vários canais para disseminar informações à congregação. Em nossa igreja, usamos todos os recursos possíveis para comunicar mensagens importantes à congregação. Fax, vídeo, cartas, cassete, correntes de oração, artigos no jornal, cartões de visita e até mesmo a internet. Para os que estão conectados à rede, nosso endereço é www.sodelbeck.com. A informação no sentido congregação-liderança é tão importante quanto a informação no sentido liderança-congregação. Ela deve fluir em ambas as direções. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 23, lemos: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. O mais importante dos rebanhos é o rebanho de Deus. Por isso, damos toda a atenção ao que acontece com ele. Usamos o cartão de boas-vindas, o telefone e os relatórios dos pastores leigos para monitorar as batidas do coração das famílias de nossa igreja. O cartão de boas-vindas. Já expliquei como usamos esse cartão em nosso curso para os não cristãos? É uma ferramenta de comunicação incrível. Considerando-se sua simplicidade, qualquer pessoa pode lhe escrever um bilhete a qualquer hora. Nossos membros sabem que leio esses cartões e levo muito a sério. Eles são um fluxo contínuo de informação. Preciso de 2 secretárias de tempo integral e uma equipe com dezenas de voluntários para processar todos os cartões que recebemos. Eles permitem que os pastores e nossa equipe estejam mais próximas ao consumidor. Telefonemas do CARE. O acróstico CARE, cuidar, significa
contatar, assistir, relacionar e encorajar. Esse Ministério de Liderança Leiga tem a tarefa de ligar sistematicamente para nossos membros, a fim de saber o que está acontecendo na vida deles. As ligações são feitas no princípio da noite e a telefonista faz 3 perguntas. Como vai você? 2. Tem algum pedido de oração? 3. Há alguma coisa que você gostaria que disséssemos ao pastor Rick ou a alguém da equipe? Cada uma das telefonistas do Care anota as ligações em um formulário para assegurar uma informação precisa. Depois informam as pessoas contatadas os eventos futuros ou as últimas notícias da igreja. É mais uma forma de manter um contato com os membros e dizer: nós nos importamos com você. Relatório dos pastores leigos. Esse relatório são feito pelos pastores leigos, responsável pelos pequenos grupos. Ele nos proporciona sobre a saúde do grupo e nos falam sobre o que está acontecendo na vida de cada um dos participantes. Estamos juntos nessa. Na conclusão deste capítulo sobre membresia, quero ressaltar a importância de enfatizar continuamente aos membros a natureza coletiva da vida cristã. Pregue, ensine e fale sobre isso. Pertencemos uns aos outros e precisamos uns dos outros. Estamos ligados uns aos outros como parte de um corpo. Somos uma família. Quase todos os dias recebo cartas de pessoas que se juntam à nossa igreja e têm experimentado o poder curativo da koinonia. Esta é uma das que recebi recentemente. Caro Rick, tenho carregado a dor do abuso físico em silêncio por muito tempo. Há 1 ano, depois de sofrer uma grande perda, mudei-me para cá, para o sul da Califórnia. Não tinha nenhum contato e estava muito só. Chorei sem parar durante 3 semanas. Finalmente decidi que deveria procurar uma igreja. Desde o momento em que assisti ao primeiro culto da Saddleback, senti que este era meu lugar. Para encurtar a história, Cristo se fez real para mim. Filiei-me à igreja e agora estou servindo num ministério que significa muito para mim. Amo fazer parte de tudo isso. Sei que a dor de cada pessoa é diferente, mas todos nós precisamos de Deus. Minha dor era quase insuportável. Sem uma igreja familiar, tive que segurar as lágrimas de alegria. Certa vez, no curso de membresia, quando você se referiu a Saddleback como família, isso ela realmente é. Estou muito agradecido aos meus irmãos e irmãs daqui e por esta igreja, a qual posso chamar de lar.